A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Convido vocês para acompanhar comigo o versículo 2 do capítulo 11 do Evangelho de João. Amém? Que vai dizer assim: E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Aqui vai falar sobre Maria, que ela tinha ungido o Senhor Jesus, enxugado os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Vai falar sobre a passagem que Maria tinha feito isso, meus irmãos. Foi até num jantar que ele estava na casa de um, se não me engano, um religioso, um fariseu, convidou ele para um banquete lá, e ele foi. E nessa época ela enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o irmão dela estava enfermo. Lázaro estava enfermo, uma doença, meus irmãos. Naquele tempo, meus irmãos, ficar doente era uma coisa muito perigosa, porque a medicina daquele tempo não era tão rica conforme ela hoje em dia, tão avançada. Aquele tempo era muito precário, era muito primitivo. A medicina daquele tempo era muito primitiva, meus irmãos. Então, Lázaro ficou enfermo e ele, obviamente, morreu. Meus irmãos, aqui vai falar que ele estava doente e que ele já estava encaminhando para a sua morte. Lázaro iria morrer, mas era necessário que isso acontecesse, meus irmãos, para que acontecesse o maior sinal de todos. Aqui, meus irmãos, parecia o fim. E de fato, meus irmãos, isso aqui teve um peso naquela família, teve um peso na estrutura daquela família, meus irmãos, porque duas irmãs, naquele tempo, meus irmãos, a mulher não tinha direito nenhum, ela não podia, se não me engano, nem ao menos trabalhar, ela era submissa do homem de tudo quanto é jeito. São duas irmãs, meus irmãos, perdendo seu irmão. Provavelmente Lázaro, ele ajudava elas, sustentava elas, e ele estava enfermo, ou seja, ele não podia estar auxiliando elas, meus irmãos. Por que isso é bem pesado? Porque naquela época, meus irmãos, muitos dizem que hoje a sociedade ainda é machista, naquele tempo era 1000 vezes pior, porque a mulher não podia nem trabalhar, meus irmãos. Ela era submissa mesmo, não podia nem trabalhar. Quem aqui se lembra da passagem da viúva de Naim? A viúva de Naim, ela perdeu também o seu filho. Ela perdeu o seu filho e o seu esposo. Meus irmãos, obviamente que ela não ia ter como se sustentar, porque não é questão que ela não conseguiria, que naquele tempo não podia, não era permitido a mulher trabalhar, a mulher se sustentar. Naquele tempo a mulher era sustentada pelo homem. Meus irmãos, muitos dizem que a Bíblia é um livro machista por causa disso, mas não, ela não é. A Bíblia em si é um livro que está contando a história do machismo da época. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia está retratando como era a mentalidade das pessoas naquele tempo. Ou seja, não tem como chamar o livro de machista, visto que o livro só está retratando aquilo que era antigamente. Ou seja, não é uma história inventada, está mostrando, está narrando o que acontecia antigamente. Ou seja, não era a Bíblia que era machista, era a sociedade daquele tempo, que era bem pior do que hoje. Aqui no Brasil,
Muitos dizem que é um país machista, mas naquele tempo devia ser muito pior. Lá era muito pior. Meus irmãos, naquele tempo a mulher não podia fazer quase nada. E Lázaro, ele estava praticamente morrendo. Vou estar deixando só até aqui, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.